Dando continuidade aqui ao nosso curso, né, nosso workshop, vamos falar um pouco mais sobre como funciona as políticas de segurança para usuários dentro do Kubernetes. A gente não vai criar um usuário novo, a gente não vai utilizar essas políticas, tá? A gente só está comentando isso aqui porque é muito interessante a gente entender como funcionam essas políticas de usuário, como é que você consegue dar permissionamento para cada um dos usuários dentro do seu cluster, se você for um operador do Kubernetes e você quiser que esses usuários possam ler em alguns lugares ou não ler em outros, ou até mesmo quando você estiver criando aplicações que possam fazer determinadas ações, tá? Bom, para a gente começar a falar sobre isso, a gente primeiro precisa entender o conceito de RBAC, né, o RBAC, que é o Role-Based Access Control, né? Então, a ideia daqui é que você tem um acesso baseado em políticas, tá? Com roles, né, que a gente chama, que são padrões. A grande vantagem dessas metodologias, na verdade, é que você consegue criar uma série de roles, né, uma série de papéis, né, para cada um dos usuários, e você consegue reaproveitar esses roles utilizando eles tanto para o sistema quanto para o cluster, né, quanto para o usuário, quanto para o cluster, tá? Uma das diferenças que o Kubernetes tem, né, é que eles têm workloads específicos, ele tem definições específicas que são feitas com arquivos YAML, assim como a gente faz os deployments, para cada um dessas políticas, né? Então a gente vai ter o role, né, que é o básico de todos, ele aplica um permissionamento dentro de um namespace para um ou mais usuários específicos. Ele também tem o cluster role. O cluster role ele é a mesma coisa que o role, só que é válido para o cluster inteiro, né? Então você está aplicando uma política para o cluster todo. Isso permite que você aplique, por exemplo, políticas para objetos que não estão dentro de roles, ou desculpa, dentro de namespaces, tá? Por exemplo, os próprios namespaces não estão em namespaces, objetos de mais baixo nível, como os nós, ou como até os volumes persistentes que a gente não vai falar aqui agora, tá? Mas tudo isso você pode criar usando roles e cluster roles, tá? E aí, para você ligar um role a um usuário, você usa o que a gente chama de binding, né? O binding, ele é justamente o que faz essa conexão, o que fala, ó, esse usuário vai poder utilizar tal papel, ele pertence a tal papel, tá? Bom, para a gente entender um pouco melhor como funciona isso daqui, o próprio role, ele é definido de uma forma super simples, ele é definido como um arquivo normal, né, um API version. A única diferença é que o API version vai mudar, né? Ao invés de ser só tipo barra alguma coisa, ele vai ter um outro endpoint, vai ter um endpoint de autorização. Então ele é do tipo role, ele tem que obrigatoriamente conter um namespace e um nome, tá? E aí você tem as regras, né? Então você pode definir regras que vão de um grupo de APIs, né? Por exemplo, o grupo V1 de APIs, ou então você pode definir também que vão de recursos específicos, e você também pode definir, né, para cada um desses, o que ele pode fazer. Ele pode fazer um get, um watch, um list, ele pode fazer um create, como é que funciona, tá? E só o role por si só não funciona, sozinho não faz nada, tá? Então você pode ver que aqui a gente está criando um role que o nome dele é pod reader, tá? Então significa que a gente vai poder ler todos os tipos de pod, né? Então a gente vai poder listar, pegar um pod específico ou então fazer um watch em algum tipo de pod. E agora a gente quer dar essa permissão para algum usuário, tá? Bom, para isso a gente vai ter que criar um outro arquivo manifesto, tá? O endpoint é o mesmo, o que muda é que a gente vai criar um manifesto do tipo role binding, tá? E o role binding, ele vai ter um metadata, né? Então ele vai ter um nome e um namespace da mesma forma como os outros, tá? Então o nome é exclusivo desse role binding e o namespace é obrigatório que ele tem que estar dentro do namespace onde existe o role que ele vai estar fazendo binding. Então, ou seja, se eu estou criando um role binding no namespace produção, mas dentro do ambiente desse namespace de produção não existe o role pod reader, eu não consigo atribuir esse role para nenhum usuário porque não vai existir, certo? Então, basicamente, onde tem subjects aqui, é onde a gente coloca o nome de usuário. O nome de usuário, ele é, sim, case sensitive, então maiúsculos e minúsculos importam, sim. Ele pode ser atribuído também a outros tipos de recurso, tá? Se você tiver recursos que manipulam recursos, ele também pode ser atribuído a eles. E ele também tem os grupos de APIs que ele vai ser utilizado. E aí, o role ref, ali embaixo, é exatamente aonde a gente vai falar qual é o role que vai ser atribuído a esse usuário. Então, no caso, eu estou falando que o tipo que eu vou atribuir é um do tipo role, pode ser role ou cluster role, né, que a gente já chegou a falar. O nome desse role é pod reader e ele pertence a esse API group. Tá legal? Quando eu faço isso, eu estou inerentemente dando a permissão para um usuário para ele ler qualquer tipo de pod dentro do meu cluster. Isso permite que eu faça um controle melhor de usuários. Eu posso criar usuários para outras pessoas, para outros desenvolvedores que estão trabalhando no mesmo projeto do que eu. Tá? Então, dessa forma, eu consigo validar e consigo distribuir a minha aplicação de uma forma muito mais concisa e muito mais segura, tá? Bom,
Nos próximos vídeos agora a gente vai ver sobre secrets e config maps, e aí agora a gente vai entender como que a gente consegue aplicar esses conceitos, aplicar os conceitos de segurança, né, ofuscação, ou até mesmo configuração dentro das nossas aplicações, tudo bem? Então vejo vocês no próximo vídeo.